O dízimo. O que é o dízimo? É a 10ª líquida da produção do produtor. Nesse caso a produção é anual, lembre-se que só há uma produção agrícola por ano. O dízimo acontece no tempo da ceifa. O dízimo é espiritual, perfeito, justo e santo, e quem profanar o dízimo vai prestar contas no juízo, e foi criado pelo Deus de Abraão e entregue através de Moisés, unicamente e exclusivamente para a tribo do Senhor Levi. Leia o texto. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele, cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Hebreus 7 versículo 5. Lembre-se que os dízimos eram recebidos pelo sacerdote e distribuído para a sua tribo que vivia do altar, porque a mesma não recebeu possessão, terra. Essa tribo não possuía terra. O dízimo não é dinheiro. Veja o testemunho de Emanuel o Salvador, leia o texto. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas! Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, sim, praticar estes preceitos, sem omitir aqueles. Mateus 23 versículo 23. Portanto está provado que o dízimo é obra da lei, e a lei se divide em duas partes. A parte dos rituais, que são as oferendas, que já se cumpriram, e nessa parte se inclui o dízimo. E a parte moral e espiritual, são os 10 mandamentos, veja o que diz Emanuel, leia o texto. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, Quais? E Jesus disse, Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e segue-me. O jovem rico, Mateus 19 versículo 16. Note que o dízimo não está associado aos 10 mandamentos. Outro texto. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Levítico 27 versículo 30. Nos dias de hoje, quem tem direito de administrar o dízimo? Ninguém. Nenhum homem nascido no planeta Terra está autorizado por Deus a ministrar o dízimo, ainda que ele seja israelita natural, nascido da tribo de Levi. Mesmo assim ele está impossibilitado, porque a palavra de Deus já cumpriu o desígnio para qual foi enviada. Então, se houver nos dias de hoje, um homem comprovadamente nascido da tribo de Levi, a lei levítica lhe assegura esse direito, porém tal homem será condenado, porque para ele Emanuel nunca nasceu, nunca morreu e nunca ressuscitou. Tal homem não conhecia o tempo da sua visitação. Nos nossos dias se ministra o sacerdócio de Melquisedeque sem desprezar o Levítico.
Portanto, nem mesmo o Salvador pode ministrar o dízimo, porque ele é nascido da tribo de Iehuda, conhecido como Judá, e para essa tribo Moisés nunca designou sacerdote. Leia o texto. Porquanto, é bem sabido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. Hebreus 7 versículo 14. Note-se, o próprio Salvador não pode ministrar o dízimo. Quem conferiu esse direito aos seus servos? Se alguém pode falar para o juízo, responda. Então João aparece no deserto da Judéia pregando e anunciando o Messias. Emanuel nasce sob o domínio do governo levítico, e cumpre o mandamento, e segue o seu ministério na ordem de Melquisedeque, e aqui só se fala de vida. Leia o texto. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7 versículo 16. O dono da verdade é o Deus de Abraão, e a ele toda honra e toda glória seja dada eternamente. Porém eu me alegro de ser portador da sua verdade, que todos possam dizer comigo amém.